Agora são 7h22. A gente teve o início do Fórum Econômico Mundial em Davos e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, fala neste momento no fórum na Suíça. A gente vai acompanhar de perto o que está dizendo Ursula von der Leyen. Nosso mercado financeiro mais integrado. Nós temos que aumentar o comércio e também o controle de reservas. Temos que fazer isso de forma mais eficiente. Nós temos que fazer com que o capital flua para onde ele é necessário. Nós precisamos do dinheiro para a inovação e para a indústria. E a terceira prioridade é construir um mercado de energia interconectado e também acessível. Apenas olhe a dispersão dos preços do mercado de energia dentro da Europa. Nós precisamos de um plano que torne isso mais acessível dentro da União Europeia. Precisamos da nossa segurança energética e independência energética. Isso é muito importante para o crescimento interno. Não só focar nas energias nucleares, mas também as energias renováveis. Para também estarmos imunes a qualquer tipo de volatilidades e alguns choques na demanda. Nós queremos trabalhar de forma resiliente para conseguir boa energia e também acessível, barata para os nossos cidadãos. Senhoras e senhores, independentemente de ser no comércio ou nos negócios, capital ou energia, a Europa precisa de uma nova mentalidade. Desde energia eólica até a próxima geração de baterias. Nossas companhias precisam se focar também em construir os chips e as tecnologias mais novas e entrar na corrida do AI e nessas diversas tecnologias que são chave para essa geração. Nós precisamos mostrar ambições reais que serão vitais para a nossa independência. Use a França como exemplo. Olhe a defesa como exemplo. Nós fizemos mais por defesa nesses últimos anos do que em várias décadas anteriormente. Nós vamos subir o nosso gasto com defesa em até mesmo 800 bilhões de euros nos próximos anos. E isso ajudou a fazer com que o mercado de defesa europeia das empresas triplicasse o seu valor. Nós estamos investindo em várias empresas e startups dentro da Europa nesse setor, os famosos unicórnios. Nós estamos criando novos sistemas para a inteligência no campo de batalha. E todas essas empresas e todos esses investimentos estão aumentando ainda mais a inovação. Tudo isso seria impensável até mesmo alguns anos atrás. Isso nos mostra que a nossa economia e a segurança nacional estão mais conectados do que nunca. Muitos europeus têm a vontade de alcançar, de chegar a este nível de ambição. Jornal da Manhã, 7h26. Repita. 7h26. Em apenas um mês, nós teremos o aniversário da invasão da Rússia na Ucrânia. Quarto ano consecutivo. E não há nenhum sinal de redução de hostilidades. Nenhum sinal de conseguir a paz.
A Rússia está intensificando seus ataques, matando civis todos os dias enquanto estamos aqui falando. Apenas na semana passada, os ataques na infraestrutura energética da Ucrânia deixou milhões de pessoas sem acesso à energia e à água. Isso precisa acabar. Nós todos queremos paz para a Ucrânia. Nós reconhecemos a vontade do presidente Trump de empurrar as duas partes para a paz. E nós estamos prontos para trabalhar com os Estados Unidos. E nós também consideramos que a Ucrânia precisa estar numa posição de força para continuar as negociações. E por isso que a União Europeia decidiu dar à Ucrânia um empréstimo de pelo menos 90 bilhões de euros no ano de 2026. Para garantir que a Ucrânia possa garantir a sua defesa no campo de batalha e também manter os serviços básicos funcionando. E isso novamente reafirma os princípios indiscutíveis que a Europa tem conjuntos com a Ucrânia, de dar suporte necessário à Ucrânia. Nós vamos continuar a congelar as reservas russas dentro da Europa. Isso deve servir como uma grande memória à Rússia de tudo aquilo que está acontecendo. Nós faremos isso até que nós alcancemos uma paz duradoura e justa para a Ucrânia. Ladies and gentlemen, I've spoken a lot today about European independence. Senhoras e senhores, eu disse muito hoje sobre a independência europeia. And security. Falando sobre energia e defesa e segurança. An issue which cuts to the heart of all three of these imperatives. E todos os valores que estão perto desses imperativos. Quando chegamos a falar sobre a segurança da região do Ártico. 7h29. Seguimos aqui no Jornal da Manhã, acompanhando a fala de Ursula von der Leyen no Fórum Econômico de Davos, na Suíça. Ela que é presidente da Comissão Europeia. E até agora, ela citou a questão do capital, dizendo que esse capital tem que fluir para onde é necessário. Construir também um mercado de energia acessível aos habitantes da Europa. É preciso independência energética, incluindo as renováveis, disse ela, não apenas a energia nuclear. Ursula von der Leyen também pontuou que a Europa precisa de uma nova mentalidade no setor de energia e de novas tecnologias também, dizendo que será necessário ainda aumentar o gasto com defesa. Aí citou a guerra da Rússia com a Ucrânia, dizendo que isso precisa acabar. Precisamos de paz na Ucrânia e por isso a União Europeia vai emprestar dinheiro para os ucranianos e manter barreiras contra os russos. Ela lembrou que daqui a pouco, no próximo dia 24 de fevereiro, teremos 4 anos desse conflito da Rússia contra os ucranianos. A gente vai seguir acompanhando de perto esse dia no Fórum Econômico Mundial de Davos. Tivemos a tradução do Luca Bassani na fala da Ursula von der Leyen e à medida em que outras autoridades forem falando, traremos para você a atualização dessas falas. Mas vamos ouvir aqui os nossos analistas de hoje, Lucas Merreiro e também o Acácio Miranda, a respeito dessas falas de Ursula von der Leyen. O Acácio, ela chamou a atenção principalmente para a Europa, claro, porque ela é representante europeia, lembrando que tem líderes de todo mundo por lá. Mas, de qualquer modo, também chama a atenção essa questão do conflito na Ucrânia, dizendo é necessário acabar, a gente precisa de paz. Algo que, de algum modo, bate de frente ou vai de encontro e não ao encontro do que diz o Donald Trump, quando ele pensa, por exemplo, em tomar a Groenlândia de qualquer jeito. Ou seja, é a marcação de um ponto da União Europeia no que diz respeito não só ao conflito da Rússia, mas também a gente pode interpretar as ações do Donald Trump, Acácio? Nonato, você foi
no ponto exato. Ela fez menção à Ucrânia por duas razões. Primeiro, é um conflito que gera problemas para a Europa. E, em segundo lugar, a Europa e os Estados Unidos até aqui agiram conjuntamente em prol da Ucrânia e principalmente em prol do fim do conflito. Donald Trump, quando foi eleito, disse que em 30 dias resolveria o conflito. Ele não resolveu até agora e já se mostrou interessante sob o ponto de vista econômico a manutenção do conflito porque fragiliza a mesma União Europeia. E a fragilização da União Europeia dá margem, musculatura e gordura para que os Estados Unidos atuem como superpotência do mundo e, principalmente, não tenham ninguém muito perto, nenhum bloco muito perto que faça sombra a esse protagonismo norte-americano. Então, no momento que a líder da União Europeia faz menção a este conflito, ela ataca duas pedrinhas, de forma sutil, obviamente, em Donald Trump. Como eu disse, falando da necessária participação dele para terminar o conflito Rússia e Ucrânia e também para que ele pare de agir em prol dos próprios interesses e contribua para o bem-estar da sociedade do mundo como um todo. Se isso vai surtir efeito, eu acho que não. Donald Trump até aqui não se mostrou reticente a esse tipo de indireta e muito menos a qualquer tipo de pressão. Mas Ursula von der Leyen cumpre o seu papel e manda o recado. Lucas, um dos pontos da fala da Ursula von der Leyen, assim como o Nonato disse, foi a guerra na Ucrânia. Ela pediu paz, disse que todos precisam de paz. Como que você vê, então, o posicionamento da líder europeia? Essa é a grande preocupação da União Europeia hoje, Paula. A Ucrânia é o último fronte de defesa, né, da União Europeia. Se a Rússia toma a Ucrânia, a União Europeia fica num risco gigantesco. E eles entendem isso. Por isso que eles fazem questão de assegurar a paz no local. Eles precisam manter essa paz de uma forma duradoura e sem ficar dependendo dos Estados Unidos. Até porque, como a Cássio bem colocou, eles têm um outro problema agora com os Estados Unidos, que é a tomada da Groenlândia. A gente viu também nesse discurso que a União Europeia está muito preocupada em relação ao meio ambiente e questões climáticas, sendo que, na verdade, a gente sabe que a grande preocupação da União Europeia em relação ao acordo Mercosul-União Europeia trata-se dos agricultores, né? Os agricultores têm feito uma pressão muito grande na União Europeia para não aceitar esse acordo ou para aceitar esse acordo em diferentes termos. Isso porque eles estão muito preocupados e, com certa razão, inclusive, eu devo adicionar aqui, que eles vão competir com agricultores sul-americanos que não estão submetidos ao mesmo rigor, né, às mesmas legislações duras que são estabelecidas lá na União Europeia. Então, só aqui, nesse discurso, a gente consegue ver três grandes preocupações da União Europeia. Assegurar a paz na Ucrânia, porque isso em longo prazo significa assegurar a paz na Europa. A questão com os Estados Unidos, tem esse conflito com a Groenlândia. A gente sabe que a União Europeia ela tem um trauma de fragmentação, vide a Segunda Guerra Mundial. Então, ver os Estados Unidos querer tomar a Groenlândia remete a esse trauma de fragmentação que a Europa já passou. E a terceira preocupação é em relação aos agricultores de lá que estão fazendo muita pressão para que não entrem numa competição injusta com os agricultores sul-americanos.